E aí, nesse vídeo então eu vou falar um pouco do básico, tá? Do Git, tá? O que é o Git? Ele é um rastreador de conteúdo também, mas principalmente ele é um sistema que gerencia versionamento, tá? Se tu tem alguma coisa que tu tá seguidamente modificando, tá? Não só um código, tá? De algum programa que tu pode estar escrevendo, mas também qualquer coisa que possa ter um sistema então de versão, tá? Então se tem um projeto, algum texto, um livro que está escrevendo, também pode estar usando o Git para estar organizando então esse versionamento do teu projeto, tá? O Git, então, ele pode ser instalado em praticamente qualquer distribuição Linux, tá? Se tu tiver numa distribuição baseada no Debian, tu pode estar instalando com sudo apt install Git, tá? Se tu estiver no Arch Linux ou no Manjaro, por exemplo, tu pode estar instalando com sudo pacman -s git, tá? No Fedora pode instalar então com DNF, né? E independente da distribuição que tu tiver, então tu pode estar instalando o Git, tá? Eu vou falar então um pouco do básico do Git, como que eu utilizo o Git, tá? Eu tenho aqui, tá, esse diretório na minha máquina chamado repos, que eu deixo os meus repositórios que eu hospedo então remotamente no GitHub, tá? Então eu tenho esses repositórios aqui, um que é um guia, um que é um script, então de pós-instalação, tenho minha build então do dmenu, do DWM, que eu fiz um vídeo anteriormente já, tá? Do ST e do Tabed também. Então eu tenho esses repositórios, tá? Que eu posso estar atualizando então e enviando direto a nova versão desse meu repositório pro GitHub. Tá? Como é que tu vai estar podendo, depois de então dar o seu sudo apt install git ou instalando aqui no Arch um sudo pacman-s git, como que tu vai estar iniciando então a utilizar o Git, tá? A primeira coisa que tu tem que fazer é configurar então o teu nome e o teu e-mail, tá? Que vai estar te identificando quando tu quando tu empurrar para algum local remoto, tá? Na internet, o teu repositório. Então, tu pode estar utilizando esse comando aqui, ó, git config, e daí tu pode criar essa configuração globalmente, então, e vai criar um user name, tá? Então assim, username e um user email, tá? Para criar um username, então tu vai botar git config global username e vai botar um nome. Por exemplo, eu colocaria aqui Bruno e meu sobrenome poderia colocar e fechar aspas, tá? E o e-mail, então tu vai botar aqui tarará @email.com.br, tá? E daí vai dar um enter nesses dois comandos, tá? No meu caso, eu já tenho aqui setado o meu username. Se eu der esse comando aqui, vocês podem ver que já está o meu nome completo aqui como meu usuário, tá? Se tu quiser também aprender mais sobre o Git sozinho, tu pode estar lendo o manual do Git, tá? Então tu pode dar um main Git aí e tá lendo o manual. Tu pode usar também o comando git help, então vai ter várias opções aqui para tu tá vendo, então como que funciona. E também se tiver algum comando específico, por exemplo, eu quero saber mais sobre o git config, tu pode dar um git config com o parâmetro h e ele vai te dizer as opções somente de dentro do git config. Então, por exemplo, git pull h, ele vai me dizer as opções do git pull, tá? Então, primeira coisa, como é que tu vai estar pegando um repositório da internet? Então, tu tem lá um repositório que tu achou interessante, um projeto que tu achou interessante no GitHub, tá? Por exemplo. E eu queria puxar ele para minha máquina, tá? Então, eu vou entrar aqui no meu diretório temporário. Se eu quisesse clonar o meu repositório, tá? Por exemplo, a minha build do DWM, eu viria aqui, git clone, e botaria o endereço então lá do GitHub ou do GitLab, tá, para estar clonando esse repositório. Então eu vou clonar aqui esse meu repositório. Ele vai clonar para o diretório que tu tá atualmente, então no teu terminal. Vou esperar, vai ser rapidinho. E ele clonou aqui, eu tenho o repositório, tá? Então poderia abrir já aqui a configuração, por exemplo, do meu documento e tal. E
então, assim que tu clona um repositório, tá? Então, deixa eu remover aqui. Por exemplo, se eu quisesse iniciar um novo repositório, tá? Então, eu poderia fazer um diretório aqui, projeto. Se eu quisesse iniciar um novo repositório dentro desse arquivo local aqui, eu poderia dar um git init. Então, assim, tu vai estar iniciando um novo projeto, tá? Mas para quem está começando com o Git, eu recomendo tu ir, então, até o GitHub ou o GitLab, criar por lá, e então tu depois está clonando o teu repositório e fazer as modificações a partir daí, tá? Então eu recomendo tu criar primeiramente através então do site do GitHub ou do GitLab, tá? Se eu vier aqui nos meus repositórios que eu já tenho, tá? Por exemplo, o meu aqui dos arquivos de configuração, tá? Se eu vier aqui, eu posso usar o comando git status, tá? Ele vai pegar o status atual, então, do meu repositório local com o repositório remoto, tá? Ele vai comparar e ver se tem alguma diferença, tá? Então, ele está me dizendo aqui, ó, no ramo mestre, então, que é o ramo principal, né? O seu ramo está atualizado com o ramo mestre. Então, tá tudo atualizado, não tenho que eu puxar de lá. Se eu quisesse puxar para o meu repositório local tudo que tivesse no repositório remoto, eu poderia usar o comando git pull, tá? Então vou usar aqui. Se tivesse alguma coisa que foi modificada no repositório remoto, tá? Que outra pessoa modificou, por exemplo, e eu quisesse trazer para o meu repositório local, eu daria um git pull, mas ele vai me dizer aqui que já está tudo atualizado até a última versão, certo? Aqui, ó, outro comando bem legal, tá? É se tu modificar, por exemplo, deixa eu vir aqui no meu home, tá? Eu vou botar, por exemplo, o arquivo bash profile, olha aqui. Eu tenho um arquivo bash profile. Se eu quiser colocar esse arquivo aqui dentro do meu repositório .files, eu posso então copiar ele aqui, tá? Opa, bash profile para o meu repositório lá, tá? Copiei. Vocês verem aqui agora tem esse arquivo .bash profile que não tinha antes, tá? Depois eu vou mostrar aqui para vocês criarem um novo repositório no GitHub, façam uma conta, tá? E podem criar aqui em new, tá? E daí eu recomendo vocês marcarem essa caixinha aqui para iniciar um repositório com um readme, que daí vocês vão estar já podendo clonar o repositório para localmente para a máquina de vocês, certo? Aqui, ó, então eu coloquei esse novo arquivo bash profile. Vamos ver agora se eu der um git status, o que vai acontecer. Ele vai me dizer aqui, ó, tem arquivos então que não estão sincronizados, né, com o repositório remoto, então lá do GitHub. Então o pessoal, se entrar lá no meu repositório agora .files, no GitHub não vai ter esse arquivo. O que eu poderia fazer para adicionar esse arquivo, tá? No meu repositório remoto? Eu poderia usar o comando git add, tá? E dizer qual arquivo que eu quero adicionar então lá, que é o bash profile, tá? Então se eu dou um git add bash profile, ele vai adicionar isso nessa fila para ser empurrado para esse repositório remoto. Se eu der um git commit e botar o parâmetro m de mensagem, né, de message, eu posso colocar uma mensagem então do que eu estou colocando. Então eu posso botar, por exemplo, adding my bash profile, ok? Então eu estou adicionando o meu arquivo bash profile no meu repositório, tá? Então se eu der um enter aqui, ele vai dizer um arquivo modificado, 5 inserções, tá? Mas se vocês entrassem lá agora, ele também ainda não ia estar lá nesse repositório GitHub. Vou até entrar aqui para vocês estarem observando isso. Se eu entrar lá no meu repositório, tá, das .files, vocês podem ver que não tem o .bash profile ainda aqui. O que a gente precisa fazer? Tem um último passo depois de dar o commit nesse arquivo, que é dar um git push e dizer em qual ramo que tu quer estar colocando. O servidor é o origin, tá? O servidor então desse meu repositório, e
eu quero empurrar isso para o ramo mestre. Como é só eu que modifico esse repositório, ele só tem esse ramo mestre. Mas poderia ter outros ramos, por exemplo, se é um projeto que tu colaborativo, né, que tu trabalha com várias pessoas. Então eu posso, tá? Ele vai me pedir aí o meu usuário, tá? E a minha senha do GitHub. Opa, eu errei. Posso colocar meu usuário, minha senha. E ele vai, então, empurrar para o GitHub. Então, se eu der um F5 aqui, um F5 não, um R, né? No caso, eu estou no Qt Browser. Vocês podem ver aqui que tem a mensagenzinha que eu escrevi lá no commit, adding my bash profile, e aqui o meu arquivo .bash profile, então. Tá? Se eu quisesse remover ele, eu poderia remover ele aqui, localmente, tá? Então, vou remover meu bash profile. Se eu der um git status, vocês podem ver que foi deletado, mas então eu posso dar um git commit -m deleting my bash profile, ok? Opa, o que aconteceu? Ah, eu preciso adicionar primeiro, claro. Tá? Agora eu posso dar o git commit. E agora eu posso dar o meu push. Tá? Agora vocês vão ver que depois que eu der esse push lá, tá? Olha só, vamos atualizar aqui a página. Vocês podem ver que sumiu o arquivo. Tá? Então o Git é bem legal, tá? Para vocês estarem começando a organizar os projetos de vocês, então remotamente, para estar disponibilizando também para outras pessoas, né? Que isso é bem legal para poder estar ganhando feedback de outras pessoas, né? Ou compartilhando até esses projetos pessoais de vocês. Tá? Então o vídeo de hoje seria isso sobre o Git. Se tu tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica, tá? Pode deixar aí nos comentários e a gente se vê no próximo vídeo.